Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Vamos nos colocar de pé para fazermos esta leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eu quero convidar a fazermos esta leitura juntos. Atos 2, 42. Convido a fazermos esta leitura juntos. Vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Parece que você não está perseverando. Vamos ler juntos, bem fortes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Quero convidar as crianças com as professoras, professores à frente. Vamos orar por elas e por nossas vidas também. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos fazer silêncio. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós damos graças pela bênção, ó Deus, de estarmos reunidos mais uma vez neste dia, para exaltarmos e glorificarmos o Teu nome. Nós pedimos a Tua bênção no entendimento da Tua palavra. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa falar-nos profundamente, por Tua graça e misericórdia. Abençoa os nossos pequeninos, fala ao coração deles. Que o Senhor possa estar, pela ação do Teu Espírito, moldando-nos para sermos verdadeiros e frutíferos discípulos do Teu Filho Jesus. Nós Te oramos agradecidos pelo que Tu fizeste na igreja apostólica, na igreja primitiva, pelo que Tu tens feito e hás de fazer na Tua igreja, neste lugar, e espalhada sobre a face da terra. Abençoa cada um de nós. Nós Te oramos e Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, e para a glória dele. Amém. Podeis assentar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós começamos um ano novo. Permitam-me dizer que alguns não têm esperança de que coisas novas e boas possam de fato acontecer, apesar de nós dizermos que é um ano novo. Outros querem um bom ano novo, mas com práticas antigas erradas e repetidas ano após ano. Ainda outros desejam um ano novo,
e buscam para tal a direção de Deus. Em que grupo você se encontra? O livro de Atos dos Apóstolos é entendido pelos mais profundos e dedicados estudiosos que tenha sido escrito pelo médico Lucas, como médico extremamente detalhista. Possivelmente tenha sido escrito antes do ano 70. Ele termina com Paulo preso, ainda não morto, que acredita-se que tenha ocorrido a morte de Paulo por volta do ano, entre os anos 62 e 64, quando possivelmente Nero ainda era imperador. Paulo ainda não havia morrido, e se Lucas tivesse escrito, então, após a sua morte, teria, então, possivelmente registrado a sua morte. Mas não, ele escreve o livro de Atos, e muito possivelmente antes do ano 60, possivelmente nos primeiros anos antes da morte do apóstolo Paulo. O que nos dá a ideia, naturalmente, de que Lucas, como nós lemos aqui, estava registrando o início da igreja, como essa igreja viveu. E todas as vezes que desejamos pensar a vida da igreja, nós somos conclamados a voltar ao livro de Atos dos Apóstolos. Não só as epístolas, mas olhar a história dessa igreja. Como foi que essa igreja seguiu ao Senhor Jesus? Como ela viveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E este versículo, ele inicia um pequeno resumo de como a igreja apostólica, e principalmente aqueles primeiros quase 3.000 novos convertidos na pregação de Pedro, após ali no contexto da festa de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles apóstolos. Este versículo ele resume um pouco, inicia então um pequeno resumo sobre como essa igreja apostólica viveu o Evangelho. Naquele tempo, num contexto de muita perseguição, de prisões, de mortes e de exposição de cristãos como espetáculo ao mundo, como o Império Romano chegou a fazer, fazendo muitas vezes de cristãos tochas humanas que iluminavam as ruas de Roma. Isso está na história, não precisa, e de fato não está registrado na Bíblia, é a própria história da humanidade que registra isso, como cristãos foram pendurados e foram feitos tochas humanas para iluminar a cidade então de Roma. Como é que esta igreja sobreviveu? Que pilares, que valores sustentaram a igreja de Jesus e que hoje são tão importantes e que nós precisamos voltar a estes pilares? Nós cantamos em um dos louvores, e fiz questão de anotar: só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome. Só em ti, só por meio de Jesus. Então Lucas vai registrar como essa igreja viveu, e eu queria chamar a sua atenção aqui para uma expressão que Lucas usa logo no início do versículo 42. A Bíblia diz: e perseveravam. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Há um hino no nosso cenário que ele diz que quantos hoje longe de ti estão? Quantos hoje que não mais estão na igreja? Quantos não mais estão orando? Quantos não mais estão até mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo? Eu via uma mãe arrasada e nos passava um zap dizendo: pastor, o meu filho não crê mais em Deus. Eu fico a imaginar que dor no coração. Rapaz inteligente, produtivo, como se diz, na flor da idade, mas a tristeza de uma mãe de dizer: o meu filho não crê mais em Deus. O que significa perseverar? O que é que Lucas quis dizer quando usou este termo deste versículo? E perseverava. Esta palavra, irmãos, no grego, ela significa persistir, ser fiel, ocupar-se com, devotar-se a, estar ativamente engajado.
manter-se firme, continuar, gastar tempo com. Isso é perseverar. Isso é perseverar. Isso eu digo, irmãos, porque muitas vezes nós lemos algumas palavras na Bíblia e às vezes a gente não se dá conta da profundidade e do peso, e como estas palavras foram inspiradas como cremos, pelo que a palavra de Deus nos fala, elas foram inspiradas pelo Espírito de Deus aos escritores, tem peso. A Bíblia não diz, eles estavam vivendo mais ou menos assim, não, eles perseveravam. Será que nós queremos um ano novo como igreja? Será que nós queremos de fato, sermos de fato discípulos que fazem diferença no reino e na sociedade? Será que nós queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo e deixar um legado para as gerações futuras? A despeito de nossas falhas, nós não podemos desistir do que Deus quer de nós e para nós. Esta doutrina de perseverar, que traz esse peso desta perseverança, é de fato o que os reformadores chamaram da perseverança dos santos, e casa bem com o que nós cantamos aqui. Só em Ti, só no Senhor, só por meio de Jesus é que nós podemos perseverar, é que nós podemos persistir, sermos fiéis, ocuparmos-nos com, devotarmos-nos a, estarmos ativamente engajados em algo que seja para a glória de Deus, mantermos firmes, continuarmos firmes, gastarmos tempo, estarmos preocupados com algumas coisas. A igreja é chamada, repito, a despeito e em meio às suas falhas, pecados, fraquezas, percalços, a igreja é chamada a perseverar. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início da liturgia, nós começamos lendo um texto que a Bíblia diz que a igreja, na verdade, tinha paz. Ela estava em meio a problemas, perseguições, muitas dificuldades. E depois, na leitura alternada que nós fizemos, nós usamos o texto de 1 Coríntios 6, de 7 a 11. Esse é um texto que eu gosto muito, porque Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Paulo não está olhando para a igreja, está dizendo aqui está uma sociedade de santos, que nunca pecaram, que nunca erraram. Não. Paulo está olhando para a igreja de Corinto, que foi uma igreja extremamente problemática, numa sociedade extremamente pagã, e cujo termo corintianizar, e não tem nada a ver com se você torce pelo Corinthians, aí é problema seu, não tem problema com isso, não tem nada a ver com o termo que era usado naquela época. Quando alguém dizia, você está corintianizado, ele estava dizendo, você está se tornando uma pessoa imoral, como a sociedade de Corinto. Para você ter uma ideia de como a igreja vivia, tão mergulhada no pecado, e que da lama do pecado foi retirada. Então Paulo chega no texto que nós lemos, no momento de confissão, lá de 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer, olha, esses pecados aqui, quem vive nesses pecados, ele não vai poder herdar o reino de Deus. Não está havendo transformação na vida dessas pessoas. Mas então Paulo vai dizer, tais fostes alguns de vós. Ou seja, Paulo não está olhando para a igreja e está dizendo, olha, toda a igreja ela é pura, santa, perfeita, de origem. Não. Nós fomos resgatados do império das trevas. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós passamos por um processo de transformação, e era isso que Paulo queria mostrar. Tais fostes alguns de vós, a despeito das nossas falhas, fraquezas, pecados, nós somos chamados a perseverarmos. Thomas Edison, conhecido por ter criado e inventado a lâmpada, ele observou certa vez, ele disse certa vez, muitos dos fracassos que acontecem na vida ocorrem porque as pessoas não perceberam quão próximas elas estavam do sucesso quando desistiram. O próprio Thomas Edison, a história registra que ele fez algo em torno de 10.000 tentativas antes de encontrar os materiais certos para a lâmpada elétrica.
Cada vez que ele falhava, ele obtinha valiosas informações a respeito daquilo que não funcionava, levando cada vez mais perto da solução e de poder criar a lâmpada elétrica, que nós nos beneficiamos tanto dela hoje. Então, pensarmos em desistir, não. Nós somos chamados a perseverar. Esse é o exemplo que a Igreja Apostólica nos dá. E perseverava. O livro de Atos dos Apóstolos já foi até sugerido que não fosse chamado de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo através dos apóstolos ou através da igreja. E um desses atos do Espírito Santo é fazer com que eu e você possamos perseverar. Eu e você, nós não vamos conseguir perseverar por nós mesmos. Nós não temos esse poder, essa capacidade. Se não for a ação do Espírito Santo nos sustentando, nós não vamos conseguir perseverar. Em que o Espírito Santo fez a igreja perseverar? Por isso é que eu queria chamar você a pensar sobre isso. Persevere por meio do Espírito. Neste ano de 2019, pense nisso. Você pode ter feito 1001 projetos familiares, profissionais, educacionais e tantos outros. Mas pense no projeto de sua vida diante de Deus. Clame a Deus: Senhor, me ajude a perseverar por meio do Teu Espírito. Não é perseverar no erro, porque o Espírito não vai querer isso. Não é perseverar no pecado, porque o Espírito de Deus não vai querer isso. Persevere por meio do Espírito Santo. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, do século XIX, viveu por volta dos anos 1840 e pouco, um grande pregador batista de origem doutrinária calvinista. Ele é chamado de o príncipe dos pregadores. Conta-se que certa vez um jovem gago procurou ele, dizendo que se sentia chamado para o ministério pastoral. Diz a história que o Charles Spurgeon estava com ele, estava recebendo esse jovem, e tinha alguns alunos dele, o reverendo Charles Spurgeon. E então, dado momento, ele olha para esse jovem e diz: você não foi chamado por Deus. Se Deus tivesse chamado você para o ministério pastoral, Ele não teria feito você nascer gago. Deus não chamou você para pregar o evangelho, para ser um pastor. E diz a história que esse jovem deu as costas e foi embora. E então um dos seus alunos chegou para ele e disse: mestre, o senhor dispensou alguém que pode ter sido chamado para o ministério só porque ele era gago. Então Charles Spurgeon, aproveitando para dar uma grande lição para os seus alunos, diz a história que ele olha e diz: olha, diante do primeiro obstáculo, esse rapaz já deu as costas, desistiu. Imagina, se ele fosse abraçar o ministério, no primeiro obstáculo, ele já desistiu. Se ele for de fato chamado, ele não vai desistir, ele vai voltar. Nós precisamos perseverar naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que está claro e revelado. E a Bíblia nos coloca diante de 4 aspectos. Eu queria chamar sua atenção para 4 elementos importantíssimos para a minha vida e para a sua. Os 4 elementos citados nesse versículo 42, eles constituem um pequeno resumo do discipulado cristão. E veja bem, os discípulos aprenderam a perseverar e andar assim com o próprio Mestre, com o Senhor Jesus. E eles agora buscavam repassar isto para a igreja, para estes novos convertidos. Como é que eles deviam viver? Eu convido você a olhar de novo para o texto, Atos 2, 42. A palavra de Deus nos diz, logo no começo desse versículo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja e esses primeiros apóstolos, esses primeiros discípulos do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, me permita dizer: persevere por meio do Espírito na
palavra. O que é esta doutrina dos apóstolos que aí está? Os primeiros cristãos, eles queriam aprender dos apóstolos o que eles mesmos, os apóstolos, tinham a ensinar sobre a pessoa de Jesus. A doutrina dos apóstolos é o que eles haviam aprendido de Jesus. E Jesus havia ensinado aos discípulos usando todo o Antigo Testamento. Então, unindo o Antigo e agora a revelação do Espírito Santo no Novo Testamento, isto vai formar o que a palavra de Deus vai falar, o fundamento desta igreja, a própria palavra, o próprio Logos, o Filho de Deus, que é a palavra. Os primeiros discípulos estavam ávidos, desejosos de conhecer mais a respeito do Filho de Deus, de Jesus. Eles queriam aprender, e os apóstolos entendiam a missão deles. O próprio Jesus, antes de morrer, e no contexto da oração sacerdotal, no momento íntimo com os discípulos, ele chega a dizer que o Espírito Santo iria lembrar eles. Eles não tinham o Novo Testamento escrito. E Jesus diz então que o Espírito de Deus iria guiá-los, guiar os apóstolos em toda a verdade. Então esses primeiros discípulos, novos convertidos, quase 3.000 ali no Pentecostes, esses primeiros discípulos, eles perseveravam e perseveraram na palavra, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz aos seus discípulos, depois de ressurreto, ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então diz Jesus: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu aos apóstolos a missão de ensinar. E esses primeiros cristãos estavam ávidos, eles queriam aprender do Senhor Jesus Cristo, aprender dos apóstolos sobre o Senhor Jesus. E se você passar para o capítulo 5 de Atos 5, versículo 42, você vai ver como essa igreja praticou isso. A Bíblia diz, Atos 5, 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, o Salvador, o escolhido de Deus. Então pense bem, a igreja perseverou na palavra, nos ensinamentos do Mestre, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos sabiam da sua missão, tanto que lá em Atos 6, na hora que precisam tratar de servir as viúvas, eles dizem: nós não podemos deixar a palavra e a oração, ou seja, a palavra. Nós temos a responsabilidade, os apóstolos sabiam disso, mas não é só uma responsabilidade de ensino da liderança da igreja. Eu e você, como discípulos de Jesus, nós temos que ter amor pela palavra do Senhor. Veja, não é pelo papel. O papel muda, as capas mudam, mas é pelo conteúdo da palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra, nós precisamos perseverar na palavra, com prazer, com temor e tremor. Pare um pouquinho, eu queria que você fechasse os seus olhos, não olhe nem para mim, só quem me acha bonito é minha esposa. Então, você e Deus, feche seus olhos. Para fechar o olho, não tem medo não. Quem está cuidando de criança tem que ficar de olho aberto. Olhinho bem fechado, você e Deus. Levante sua mão, você que lê a Bíblia todos os dias. Pode acontecer de você esquecer um dia ou outro, mas todos os dias você lê a Bíblia. Diário, pode levantar mesmo, não tem vergonha não, pode levantar. Vou chamar você à frente. Ok, amém. Pode baixar. Pode abrir seus olhos. Imagina se o pastor dissesse: vem à frente, você que lê a Bíblia todos os dias. Eu lembro de uma jovem que, quando há anos atrás fizemos isso, só que a gente fez de modo diferente, né? Quem lê a Bíblia uma vez por ano, assim, lembra? Não é no culto aqui não.
Em casa, lembrou de ler a Bíblia. Então, praticamente todo mundo levantou a mão, uma vez no ano, todo mundo. Quem lê a Bíblia uma vez em cada semestre, praticamente você quase não via diferença. Quem lê a Bíblia uma vez por mês, opa, algumas mãos já caíram. Eu nunca vou esquecer. Olha, pense um momento de terror para o pastor. E eu dizendo, fique de olho fechado, os crentes curiosos, querendo olhar a vida do outro. É você e Deus, meu irmão. É só você e Deus. E o pastor não está aqui para condenar você. O pastor está fazendo uma estatística para ele, pastoral, preocupado. Para não ter que mandar você ir para site, para responder fichinha, não sei o que. Não, aqui em loco. Eu disse, quem lê a Bíblia aqui uma vez na semana, aí, meu amigo, aí caiu um monte de mãos. Quem lê a Bíblia aqui diariamente, eu acho que isso faz uns 10 anos. E eu vi 3 mãos. Graças a Deus, melhorou muito. Melhorou muito. Mas ainda pode ser melhor. Quem lê a Bíblia diariamente, só 3 estavam ali. E aí eu vou piorar a situação. Quem lê a Bíblia aqui 2 vezes no dia, só um ficou. Só um. Acho que nem um pastor. O pastor lê de manhã e vai para as atividades da vida, e do ministério mesmo, tudo. E acha maravilhoso. Diz, não, Senhor, eu quero voltar mais a tua palavra durante o dia. Não é? Então, um irmão ficou com a mão levantada. Ele lia, talvez, como diz, e na tua lei medita de dia e de noite. Começa e termina o dia meditando ali na palavra. Mas nós precisamos meditar. Nós precisamos ter o nosso momento pessoal. Marque o tempo. Pegue Mateus, capítulo 1, e leia o capítulo 1. De tempo marcado, não é correndo, não. Você vai ler com calma, leia. Deve dar uns 5 minutos. Você já parou para pensar? 5 minutos. Não passa, garanto a você, só se você for gado. Mas mesmo o gado, ele vai ler, ele vai falar, mas só vai ler. Lê, o gado lê, tranquilo. Pode até ler mais rápido que ele e você. Ele não vai falar, ele vai só ler. Ele e você. Está vendo? O gado ele só vai ler. Mas veja, nós precisamos da palavra. É a palavra na nossa devocional pessoal. É a palavra quando nós estudamos a Bíblia, hoje também pela manhã e nos outros domingos, na escola dominical. E eu quero enfatizar você, não perca, vem assuntos fantásticos. Eu sei que você está esperando assim, pastor, quando é o assunto de predestinação? Eu não vou dizer a você da noite não. Mas veja, você precisa vir para os cultos, vir para a escola dominical, porque há todo um preparo para chegar em assuntos mais avançados. Nós precisamos perseverar na palavra, na escola dominical. Nós precisamos perseverar no culto à noite. Você recebe a mensagem, você anota alguma coisa, você pensa, você marca alguma coisa na sua Bíblia, você anota alguma coisa, pode riscar, o boletim é seu. Anota, puxa, eu estou precisando melhorar isso aqui. O pastor falou sobre ler a Bíblia, eu não leio. Eu passo a semana todinha, eu chego no domingo e vou abrir a Bíblia. Não, peraí. Então, Deus está falando comigo. Deus quer que eu leia, está na palavra. Eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Então, se eu não leio a Bíblia diariamente, então eu vou anotar lá no boletim. Não fica olhando para o seu vizinho, não deixa ele anotar aí, porque ele vai precisar anotar, para ele lembrar durante a semana que ele tem que perseverar na palavra. Palavra que é ministrada nos grupos de oração nos lares. Palavra que é ministrada nos pequenos grupos. É palavra. Nós precisamos perseverar na palavra. Nós estamos com uma geração de crentes infantis por desconhecerem a palavra. Então está surgindo tudo que é coisa aí, tudo que é doutrina errada. E eu e você, quem sabe, você está engolindo as coisas por desconhecimento da Bíblia. Pastor, sexta-feira, só observou que é sexta-feira 13, e daí? Disse, não, pastor, tem que estar mais ligado, né? Tem escada, tem gato preto, tal, tudo. E o crente está vivendo desse jeito. Meu irmão, você está tirando isso de onde? Pastor, de madrugada é melhor, não é? Por quê? Então, porque a linha está menos congestionada para a gente orar. De onde você está tirando isso, meu irmão? Não, pastor, eu estou angustiado, só estou telefonando do senhor, porque se eu for orar a Deus agora de manhã, deve estar muita gente orando. Eu vou esperar pela madrugada, enquanto a madrugada não chega, eu aperrei, pastor. Não, meu irmão, ore. Onde está isso na Bíblia? Que é só de madrugada. Que Deus está atento à minha oração só de madrugada.
pastor, de joelhos é melhor. Deus depende, como você está entendendo. Já já você vai estar dizendo que isso é versículo. O pastor João Campos dizia isso. E eu guardo com muito carinho. Meu pai e outros mais antigos aí devem lembrar desta frase, João Campos, de joelhos é melhor. Depende. Depende de quem você está se curvando. Se você está curvado diante de Deus, é melhor. Se você está se curvando em profunda humilhação, quebrantamento diante de Deus, é melhor. Agora, dizer que Deus só vai, então imagina, eu já visitei, é muito comum. O doente, ele está lá e mal consegue se mover. O pastor faz assim, vamos orar, aí ele começa, calma, não, peraí, senão o pastor vai matar o doente. Não, irmão, pode ficar calmo, pode ficar deitado, a gente vai orar com o irmão assim. Porque ele quer fazer a força, ele quer entender que não, que já que ele não pode ficar de pé, ele quer entender que ele sentado ele é mais reverente. Não, ele pode estar completamente deitado, não tem problema. É o seu coração, ou seja, cuidado. Temos que conhecer a palavra, mas como nós vamos conhecer se nós não lemos essa palavra? Se nós não perseveramos na palavra de Deus? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas não só na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também em quê? Diga aí, na comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, persevere por meio do Espírito na comunhão. Em 2019, não persevere só na palavra. Não saiba só a Bíblia decorada, não saia por aí citando a Bíblia. Persevere na palavra, mas persevere na comunhão com o Pai e uns com os outros. A palavra usada, irmãos, para comunhão, ela é conhecida, quem sabe, da maioria aqui dos irmãos. É koinonia. Talvez você já tenha ouvido tanto essa palavra. Koinonia no grego é associação, é fraternidade, é companheirismo, é relacionamento próximo, é generosidade, é partilhar as coisas. E nós vemos isso na igreja apostólica. Eles se tratavam, e nós ainda herdamos isso e nos tratamos como irmãos e irmãs. Eu tinha um professor da pós-graduação na Universidade Federal, na área da educação, Dr. Jorge Lopes, e ele não era cristão declarado. E ele dizia, depois que ele soube que eu era pastor na sala, ele disse: ô pastor, essa história de céu para mim é muito complicada. Eu sou filho de um militar, minha família é rica, eu sou filho único, pastor. Esse negócio de chegar lá no céu e ter vários irmãos para dividir, pastor, eu não aprendi, não. E ele tinha uma consideração, ele tinha um respeito por ele, nós nos respeitávamos em sala de aula, mas ele tinha a brincadeira de vez em quando, assim, sem desrespeito nenhum, mas para dizer: olha, eu sou filho único. Esse negócio de ter irmãos, de dividir as coisas, mas é isso que nós vivemos na comunhão. Viver igreja e vivermos na comunhão é também partilhar. Isso é koinonia. No trato que temos, que chamamos irmão, irmã, é o respeito, é entender que somos família. Como nos diz os versículos 44 e 45, eles estavam juntos e eles ajudavam-se uns aos outros. Infelizmente, nós vivemos hoje num contexto de pessoas que se aproveitam até da bondade de cristãos. Não faça isso. Porque quando você se aproveita da bondade de pessoas que até se desfazem de coisas, até fazem um certo investimento alto na sua vida, e depois as pessoas se apercebem que você estava se aproveitando, isso em vez de ajudar a pessoa a ter mais prazer em ajudar outras, não. Isso endurece corações, faz com que cristãos não tenham mais prazer em ajudar uns aos outros. E nós temos vários e vários testemunhos, eu não quero entrar porque eu não quero citar nomes aqui, de grupos de oração nos lares que partilham e vivem nessa comunhão, de pequenos grupos que ajudam uns aos outros, de irmãos que ajudam uns aos outros. Isto é bênção, isto é buscar perseverar, viver na comunhão uns com os outros, ajudando uns aos outros, preocupados uns com os outros. E não só isso, essa comunhão era refletida, como está no versículo 46, eles tomavam refeições de casa em casa. Isso eu imagino que você já viu. Se você faz parte de algum grupo de oração no lar, se você faz parte de um pequeno grupo,
Reunião de crente, como se diz, tem que ter comida. Sempre tem alguma comida lá. E é um momento gostoso da gente poder bater um papo, conversar, compartilhar um pouco, estarmos à mesa. Porque isto para os antigos era um momento de intimidade, de estarmos mais juntos, na palavra, mas na comunhão, quando nós nos achegamos à mesa. A igreja apostólica, ela tinha apego às pessoas, e nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos perseverar na comunhão. Quem sabe você deixou o grupo de oração no lar por problemas. Quem sabe você deixou um pequeno grupo, quem sabe por problemas. Eu digo a você, não desista, persevere. Nós precisamos perseverar. Peça ajuda, peça socorro, busque liderança, mas não deixe. Porque cada vez que você vai desistindo das coisas, isso vai marcando sua vida. Você desiste de um grupo de oração no lar, você desiste de um pequeno grupo, você desiste de vir para a escola dominical, você desiste do culto da noite, você desiste de orar, você desiste de ler a Bíblia, e já você está desistindo de Deus. É a brasinha que saiu lá da chama, do fogaréu, vai esfriando. Não, nós precisamos perseverar. Nós precisamos lutar contra tudo que queira destruir a comunhão na igreja. Esta tem sido a tentativa de Satanás desde o Éden. Afastar o homem de Deus e depois nos afastar uns dos outros. Afastar-nos uns dos outros. Depois que nos afasta de Deus, nos afasta uns dos outros. E nós nos tornamos presas fáceis. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos família de Deus. E nós não somos por mérito nosso. Nós não somos porque somos bonzinhos. Nós não somos porque nós geramos-nos a nós mesmos. Não. Foi uma ação de Deus em criar a sua igreja. Então não se isole. Nós temos que aprender com os erros uns dos outros. Nós temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros. E nós não vamos crescer, não vamos amadurecer, se nós não encararmos as nossas lutas, dificuldades, segundo a palavra. Então perceba, persevere na palavra, persevere na comunhão. Mas há algo mais também maravilhoso, que a palavra de Deus nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e eles perseveravam também em quê? No partir do pão. No partir do pão. A expressão partir do pão, ela pode até ser entendida como uma simples refeição, mas muitos importantes estudiosos têm sinalizado de que essa expressão partir do pão, ela se refere justamente ao que nós vamos fazer, assim Deus nos permite. É celebrarmos a ceia do Senhor. A igreja apostólica, nos dias ali de Pentecostes, no domingo, primeiro dia da semana, ela tinha a festa do amor, chamado Ágape. A igreja se reunia para uma refeição comunitária. A igreja tinha um culto, e a igreja então celebrava a ceia do Senhor. Que coisa maravilhosa! Estarmos à mesa. Agora pense aqueles apóstolos que viveram esse momento tão especial apenas com o Senhor Jesus, só Jesus e eles. E agora eles estavam ensinando a igreja. Nós precisamos perseverar na ceia do Senhor. Nós não estamos aqui para idolatrar, pão e vinho, pão e o fruto da videira, o suco de uva, não, nada disso. Não estamos aqui para adorar elementos. Mas nós sabemos a importância, sim, deste momento para as igrejas reformadas, juntamente com o batismo, a ceia do Senhor. Batismo e ceia do Senhor são os dois únicos sacramentos ordenados pelo Senhor Jesus para todos os cristãos. Nem o casamento é entendido como sacramento, porque algumas pessoas podem decidir não se casar e serem celibatários e serem uma grande bênção de Deus no reino de Deus. Mas a ordem de Jesus é para que todos os discípulos eles possam ser batizados e que eles possam participar da ceia do Senhor. E assim a igreja veio passando desde a era apostólica até chegar aos nossos dias. Por isso a igreja reformada diz, são os dois únicos sacramentos,
a ceia e o batismo. Essas duas únicas ordenanças para todos os cristãos. Até o ladrão da cruz, se saísse da cruz, se Deus assim permitisse, crendo no Senhor Jesus, ele precisaria ser batizado e naturalmente ele participaria da ceia do Senhor com toda a igreja, para todo cristão. E mais até, a Bíblia vai nos ensinar, os catecismos, a confissão de fé de Westminster, adotados pela igreja como símbolo de fé, vão nos ensinar, a partir do que a Bíblia nos ensina, que tanto o batismo como a ceia do Senhor são meios de graça, são meios pelos quais Deus nos abençoa. Por isso que eu e você, nós temos que perseverar. Não é por causa do rito, é por causa do conteúdo do rito, da essência do rito, do porquê nós estamos aqui. O Senhor está presente, como Ele disse, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está presente espiritualmente, e assim entenderam os reformadores, baseados na Bíblia. Nós somos fortalecidos espiritualmente quando participamos da ceia do Senhor. Nós reafirmamos a nossa fé e comunhão quando participamos da ceia do Senhor. Porque não é qualquer um, você que está chegando aí, venha, participe. Não, a nossa preocupação é para que você não faça isso indignamente, sem vínculo com o Senhor, sem estar vivendo a fé no Senhor Jesus Cristo, sem estar em comunhão com a igreja e com o Senhor da igreja. Não fazer de qualquer forma. E pela ceia do Senhor, perseverando na ceia, nós testemunhamos a nossa esperança firme na sua segunda vinda, quando Ele disse: e não tomarei mais do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós estamos testemunhando ao participarmos da ceia, como Paulo diz: e todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, quando eu e você participamos da ceia, nós estamos dizendo, nós estamos partilhando aqui, participando desse momento, testemunhando, nós cremos naquele que entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, e naquele que um dia voltará para buscar a sua igreja. É meio de graça. Deus quer usar a ceia também para nos abençoar. A igreja de Corinto foi um exemplo péssimo, exatamente, de não perseverar na ceia. Eram individualistas, egoístas, cada um trazia para ser uma ceia comunitária, e cada um comia e bebia tudo. E quando chegava no culto já estavam embriagados, e quando chegavam na ceia do Senhor para celebrar a ceia, estavam embriagados. Que tristeza para a igreja de Corinto. A tal ponto que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11:31, que tomar a ceia do Senhor sem examinar a si mesmo e sem discernir o que você está fazendo, isso aí gerou para aquela igreja e gera para nós hoje, gerou para aquela igreja muitos fracos e doentes, e diz Paulo, e não poucos que dormem. Gente, isso é muito perigoso. Paulo estava dizendo: olha, gente, vocês estão numa vida espiritual tão decaída que até a ceia perdeu o sentido. Vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Paulo falando aí das coisas. Como que Paulo disse: olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque vocês têm muitos fracos no meio de vocês, vocês têm muitos doentes no meio de vocês, e pior ainda, alguns Deus tirou a vida deles, como tirou de Ananias e Safira, lá em Atos 5. Deus tirou a vida de alguns coríntios pelo desrespeito à ceia do Senhor. A vida que estavam levando, que desembocava no desrespeito à ceia do Senhor. Não são poucos os que dormem, diz Paulo. Então veja, eu e você, nós precisamos perseverar na ceia do Senhor. Eu quero sempre enfatizar: você chegou, a ceia já estava acontecendo, não pegue os elementos. Não há nada mágico. A questão é o seguinte: você não participou do culto, você não celebrou, você não orou, você não louvou, aí de repente já está agora no segundo elemento, está no suco de uva, ele está sendo servido. E veja, a gente não prende, o pastor fala, orienta, mas você precisa vir para cultuar. Não é um passe de mágica, é melhor e mais digno até. E às vezes o presbítero, aí você fala assim: não, eu não peguei o primeiro elemento. Eu vou dizer aos presbíteros: não insista,
Ele está dizendo: eu não peguei o primeiro elemento, ou seja, é a toque de caixa a coisa. É algo mágico, que eu não posso perder a magia do que está acontecendo? Não. Eu vou me organizar para na próxima ceia eu chegar com calma, eu poder orar, eu poder adorar, louvar, e aí sim chegar o momento da ceia e ser um momento sublime. Senhor, que maravilha estar à tua mesa, participar da tua mesa, não desesperados, agonizando, não, calma, acalma o seu coração. De 15 dias nós temos a celebração da ceia do Senhor. Mas eu quero terminar com o último elemento, tão importante quanto todos os outros. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, e por último, perseveravam em quê? Nas orações. Os judeus tinham pelo menos 3 horários de oração no templo: 9, meio-dia e 15 horas. 3 da tarde. Foi justamente nesse horário de 3 da tarde que Deus usou Pedro e João para curar o coxo de nascença. 3 horários de oração. E os judeus tinham isso. Os apóstolos eram judeus e eles levaram essa prática de oração para a vida da igreja. A igreja apostólica foi marcada pela oração. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz? Se você voltar para o capítulo 1 de Atos, de 12 a 14, Atos, capítulo 1, de 12 a 14. Olha o que nos diz o texto. Atos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Esse é um texto após Jesus subir aos céus. Como se diz, ser assunto, a ascensão de Jesus, subir aos céus, depois de se apresentar aos seus apóstolos. E é um texto, depois dessa subida, e antes da descida do Espírito Santo, do cumprimento do Pentecostes. Olha que maravilha a Bíblia nos diz, Atos 1, 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olivado, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Observe aqui quem estava reunido: os 11 apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, que não era Iscariote, Judas, filho de Tiago. Veja o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que coisa maravilhosa! A igreja, a Bíblia diz, eles perseveravam unânimes em oração. Estavam todos os apóstolos, 11. Estava Maria, mãe de Jesus. Estavam algumas mulheres. Estavam os irmãos de Jesus. Eles estavam em oração. Perseveravam em oração. Nós precisamos perseverar em oração. Há coisas pelas quais nós precisamos orar, até que Jesus volte, ou até que Ele nos chame, e continuar orando. Os reformadores oraram até a morte, não desistiram. Quantos e quantos servos de Deus na história oraram por avivamento para a igreja, por um despertar espiritual para a igreja. Nós, como igreja brasileira, evangélica e particularmente presbiteriana, mas tantas outras denominações, nós somos frutos da oração de igrejas norte-americanas, de igrejas europeias, que mandaram os seus missionários, que oraram clamando por nossa nação. Ashby Green Simon, seu diário está repleto de menções a orações pelo nosso país. Nós não temos que orar só quando tal ou qual candidato é eleito. Nós temos que orar todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, pelo nosso país, por nossa nação. A igreja estava em oração. Ela perseverava em oração. Essa igreja foi perseguida, está lá em Atos 4:31. E ela estava em oração. Essa igreja entendeu
que a prioridade dos apóstolos era a palavra e a oração. Os apóstolos disseram isso lá em Atos 6. Quando as viúvas precisavam ser atendidas, eles disseram: olha, nós temos que encontrar uma solução, porque nós não podemos abandonar a palavra e a oração. Alguém na igreja vai ter que cuidar desta distribuição para ajudar na alimentação de algumas viúvas que precisavam dessa assistência. E daí entende-se que foi criada um começo de um grupo que lá na frente veio originar ajuda diaconal, para que os serviços sejam feitos. Mas os apóstolos tinham a consciência, não podiam abandonar a palavra e a oração, a dedicação à oração. Eu li certa vez de um crente, uma história de um crente que ligou para o pastor e disse: pastor, o que é que o senhor estava fazendo? O que é que o senhor está fazendo? Ele fez: irmão, veja só, eu estava na minha devocional, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, e aí o telefone tocou, e eu fui atender. Ele disse: pastor, então veja só, já que o senhor não está fazendo nada, eu estive pensando em chamar o senhor para... O pastor não está fazendo nada quando ele está meditando na palavra e quando ele está orando. Como nós precisamos aprender e voltar ao que a Bíblia fala sobre a oração. Essa igreja, ela estava orando incessantemente quando a sua liderança foi presa. Quando Pedro foi preso. O que é que se faria se seus pastores fossem presos? Recentemente, um pastor foi preso. E há muita história e muita coisa aí envolvendo. Mas imagina, se seus pastores pregando a palavra fossem presos, o que você faria? Iria para ver o noticiário da Globo, da Band e tal, para ver o que vai acontecer? Você ligaria para dizer: ah, eu sabia que aquele pastor ia terminar nisso mesmo. Eu sei de uma história dele de 30 anos. Há 30 anos aconteceu, sei lá o que. Eu estou jogando coisas só para você pensar como nós ficamos perdidos. Como nós perdemos a essência de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, Tu és Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua liderança. Pedro estava preso e a igreja estava em oração, clamando a Deus por sua liderança. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles oraram na prisão para enviar Paulo e Barnabé para missões. A igreja de Antioquia orou e jejuou. Paulo orou com os presbíteros, despedindo-se deles. Os presbíteros de Éfeso, eles estavam na praia, não tomando banho, praticando surf. Isso não é pecado, mas aquele momento não. Aquele momento foi o momento das últimas instruções, porque Paulo estava entendendo que a sua vida estava terminando. E ele dá as instruções, ele ora e ele abraça afetuosamente aqueles irmãos e ele chora. Eles choram porque eles entendiam que não iam mais ver a Paulo vivo. Mas eles oram, eles oram. Jesus é o nosso maior exemplo de oração, levantando-se de madrugada para orar, para falar com o Pai. Isso era prioridade. Do começo do seu ministério, quando ele escolheu os discípulos, passou uma noite orando, até o fim, até quando ele estava no Getsemane, ali sofrendo. Que ele deixa os seus 3 apóstolos e se afasta deles e vai orar, e quando volta eles estão dormindo. Alguém diria: eu acho que eles eram presbiterianos, estavam dormindo. Se fosse um estudo bíblico, talvez ficassem muito ligados. Vamos ter agora um estudo bíblico. Pronto, os 3 apóstolos ligados. Nós vamos ter um estudo, mas oração. E a gente precisa equilibrar essas coisas. Precisamos da oração também. Os apóstolos foram chamados, foram exortados por Jesus. Paulo, o apóstolo, nos lança o desafio: orai sem cessar. Nós precisamos valorizar e praticar a oração. Nós precisamos orar na nossa devocional. Eu quero estimular você, quando você estiver sozinho, não ore em silêncio. Porque a gente não fala, e a gente não pratica, e a gente não escuta, e a gente começa a pensamentos. Já parou a pensar? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você está tão cansado, você está lá deitado: Senhor, sabe, eu estou muito cansado, Deus foi puxado, nos abençoa, Senhor, tal, e me abençoe. Você está deitado, e a sua oração durou toda a noite, e quando você amanhece, você estava falando com alguém ontem à noite. Com quem foi? É que você dormiu na oração, virou a noite.
Não é que o joelho, não é que ficar de pé, ficar de joelho, sentado. Não, mas pare um pouco, concentre-se no que você está fazendo. Deus está atento à nossa oração. Nós precisamos valorizar isso. Ter um tempo de oração. Nós precisamos de oração nos grupos de oração, nos lares. Por mais paradoxo, talvez contraditório que seja, mas precisamos de tempo para orar. Tempo para orar nos pequenos grupos. Quantas vezes, depois de um estudo, uma reflexão, de fato gostosa, leve, que a gente pode se colocar e aprender uns com os outros na palavra, e aí aquilo vai, e eu como pastor, pelo menos no pequeno grupo, eu fico desesperado. Eu digo, rapaz, essa reflexão está demorando, eu quero saber quanto tempo vai sobrar para contar as histórias de cada um aqui, porque cada um quer 1 hora para contar a sua história, seu problema, sua dificuldade. Eu pego no pé da líder, a esposa, quando chego em casa, eu digo, filha, não precisa contar a história toda do seu trabalho na educação, tudo. É objetivo, eu estou passando por um problema assim, está acontecendo uma dificuldade, mas não precisa contar a história toda da educação do estado de Pernambuco, na prefeitura do Recife, naquilo outro, tal, porque eu fico preocupado que não é só que cada um compartilhe seus pedidos, mas sabe qual é a minha maior preocupação? Orar, irmão. Você tem que orar, tem que terminar e tem que ter tempo para todo mundo orar. E aí quando diz assim, o pastor poderia juntar todos os pedidos, posso não, o pastor não está aqui não, quem está aqui é Petrônio, que faz parte de um pequeno grupo, coisa boa. Não é pastor, é Petrônio que está ali no pequeno grupo para ser edificado e ser usado para edificar ali uns aos outros. Mas veja, porque nós precisamos falar, nós temos que orar, até sozinhos. Não pense, eu não oro em silêncio no gabinete no momento devocional, não. Eu oro para eu me escutar. E se você tem dificuldade de orar em público, continuar orando em silêncio, até Jesus voltar, você vai ter dificuldade de orar em público. Tem que ir vencendo isso, devagarzinho, vai forçando a barra. Feito o irmão que foi convertido, pai de um colega nosso, numa igreja da Assembleia de Deus converteu o coração dele no domingo. Quando foi no outro domingo, o pastor chegou e disse, nós vamos orar com o irmão fulano. Uma semana de novo convertido. O homem foi convertido domingo passado. E ele disse para o filho, que já era crente há muitos anos, rapaz, eu fiquei desesperado, porque o filho era lá presbiteriano, ele se converteu lá na Assembleia e tal. Ele disse, o pastor pediu para eu orar, eu nunca tinha orado, nem orado em casa, eu vou orar em público, no meio da igreja toda. Ele disse, aí o filho disse, o senhor fez o quê? Ele disse, eu fiquei tão desesperado, que eu clamei por Jesus, eu fiz, Senhor Jesus. Ele disse, quando eu fiz isso, a igreja todinha começou a orar. Porque a Assembleia de Deus ora todo mundo junto. Então toda a igreja começou a orar, e o Senhor disse, eu me calei. Eu não sabia orar, rapaz. Eu disse a você não me conhece? Está uma semana convertido. O pastor me pede para orar. Pronto, eu falei, Senhor Jesus, a igreja tomou conta da oração, e depois de um tempo, o pastor gritou do púlpito, amém, em nome de Jesus, amém. Aí o pastor encerrou a oração, que ele não começou. Ele mal começou e a igreja tomou conta. Mas veja, o que é que os discípulos de Jesus fizeram? Mestre, ensina-nos a orar. Então nós vamos aprender a orar, ajudar uns aos outros. E nós temos que ter prática de oração, na vida devocional, nos grupos de oração nos lares, nos pequenos grupos. 8h30 da manhã tem gente orando aqui no domingo. Se você quiser vir aqui no salão anexo. Nos cultos ainda tem um cuidado, a gente não quer infartar você. Sempre a gente orienta os que vão estar na liturgia. Olha, se você vai chamar alguém, pergunte, olha, eu posso chamar você? Não, era para ser assim, vamos orar com o irmão fulano. Pô, não avisou nada, você tem que estar preparado, irmão. E aqui tem uma coisa, ninguém vai orar todo mundo em voz alta. Cada igreja respeita seu costume. Então, se você só disser Senhor Jesus e parar, acabou, essa oração vai parar. Vai ficar todo mundo orando em silêncio, mas ninguém vai orar no seu lugar. Quem tem que orar é você. Solange, nova convertida na igreja da Madalena, pastor Eligésia, chegou e pediu. Nós vamos orar com nossa irmã Solange. E ela, nova convertida, ela olhou na direção do pastor, não foi isso, e fez um sinal para ele. Fez o que assim. Ela já mostrou ali. E o pastor baixou a cabeça. O pastor Eligésia fechou os olhos e baixou a cabeça. Estava lá Erickson, filho do reverendo Gerson Gouveia, pai do pastor Gerson Gouveia, que foi pastor aqui. E o Erickson
começou a oração. Imagina, todo mundo esperando uma voz feminina e agora vem a voz do homem. Isso eu não sabia, a voz de Solange era desse jeito, grossa desse jeito e tal, assim, eu não estava no dia. Mas veja bem, temos que orar, temos que crescer na oração. Eu quero terminar então chamando você. Em 2019, persevere por meio do Espírito. Nós não vamos conseguir fazer isso na carne. Na carne vai ser um desastre. Mas em 2019, persevere por meio do Espírito. Persevere em quê? Vamos repetir o que está aí. Na palavra, na comunhão, na ceia e nas orações. É simples você lembrar isso. Na palavra, na comunhão, na ceia, nas orações. Eu espero que ao final de 2019 você possa orar e dizer assim: eu estou melhor na palavra de Deus. Eu estou melhor na minha comunhão com os irmãos. Se você não tem pequeno grupo, se você não tem grupo de oração no lar, procure. Não fique isolado. Eu estou melhor na participação da ceia do Senhor. Que momento gostoso, agradável. E eu estou melhor na minha vida de oração, nas orações. Não desista, não desanime. Eu quero terminar com uma história que eu li certa vez. Havia numa pequena cidade um homem chamado Zé Muxoxo. Era uma figura folclórica, conhecido por todos da cidade pelo seu desânimo, suas reclamações constantes, seu pessimismo e sua crônica falta de energia. Ele vivia desalentado com a vida, sempre achando tudo muito custoso, muito difícil. Por fim, decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. Ele entrou num caixão e pediu que o levassem para o cemitério. A cidadezinha parou para assistir a um enterro tão inusitado. Logo se formou um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns estavam penalizados, outros revoltados. A maioria simplesmente estava só curiosa como aquilo iria terminar. Um conhecido seu, muito amigo, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu aos que levavam um caixão que parasse. Então disse: Zé, não faça isso. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, e você desistindo da vida. Tire essa ideia louca da sua cabeça, rapaz. Zé Muxoxo abriu a tampa do caixão e retrucou: não adianta, não quero mais viver. Estou cansado de ter que lutar para sustentar a minha casa, ter que trabalhar para ganhar a minha comida. Eu desisto. O seu grande amigo então disse: não seja por isso, Zé. Querendo animá-lo, então disse: olha, eu dou a você 200 quilos de arroz para você, de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo então revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu e depois perguntou: com casca ou sem casca? O amigo disse: com casca, ora essa. O Zé fechou a tampa do caixão e gritou para os que carregavam o caixão: toca para o cemitério, pode seguir o enterro. Pronto. Eu não sei como você vai terminar o ano. A minha oração é que você não desista. A minha oração é que você não seja um Zé Muxoxo. As dificuldades, Deus é quem as tem nas suas mãos, se nós então entregamos. E nós devemos fazer isso. Senhor, eu estou na luta, eu estou clamando ao Senhor misericórdia. Me ajude para perseverar. Lutas e dificuldades vamos ter. Para perseverar na palavra, para perseverar na comunhão uns com os outros, para perseverar na ceia do Senhor, para perseverar nas orações, para perseverar só lutando. E nós temos que lutar no Espírito. Por isso nós precisamos perseverar. Sim, persevere. E persevere debaixo da ação e por meio do Espírito Santo. Que o Senhor Deus, pois, assim nos abençoe.